Sejam bem-vindas à nossa live. Eu sou a Manuela Correia. Eu ajudo pais e mães a tornarem a vida da criança mais fácil, mais adaptada, criança canhota adaptada na escola. O tema de hoje é uma coisa que faz com que o seu filho dobre as chances de escrever com mais conforto. E hoje nós vamos falar sobre, especificamente, essa dica que faz com que seu filho escreva com mais conforto, que é o tipo de lápis que ele vai usar. O que eu quero dizer com escrever com mais conforto é escrever sem dores, sem sentir dor nos dedos ou no punho, sem cansaço e também sem sentir um mal-estar, desconforto mesmo na hora de escrever. É muito importante que a gente preste atenção na maneira como a criança escreve, porque isso garante que ela tenha mais tranquilidade na hora de aprender na escola. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre isso. Essa live de hoje é uma preparação para o workshop que nós faremos na semana que vem. São 3 aulas online gratuitas, segunda, quarta e sexta, 29 de junho. 1 de julho e 3 de julho, essas aulas estarão disponíveis para vocês, em que eu ensino quais são os desafios que a criança canhota enfrenta na escola, técnicas para superar alguns desses desafios e também como você pode ajudar, qual é a jornada que você pode fazer para que sua criança supere os desafios que existem na escola e possa se desenvolver com tranquilidade. Então, eu gostaria de convidar vocês para participar dessa jornada. Para o pessoal do Instagram, o link está na bio. Para o pessoal do YouTube e do YouTube e do Facebook. Está aqui no chat na conversa com vocês. Vocês podem encontrar, né, esse link de acesso e de inscrição para que vocês se inscrevam e me encontrem lá na jornada e possam, assim, garantir que seu filho tenha mais tranquilidade. Então, hoje, vamos falar especificamente sobre o que pode ajudar, o que pode dobrar a chance do seu filho canhoto escrever. Só um minutinho aqui. Do seu filho canhoto escrever com conforto. A gente precisa prestar muita atenção no lápis que a criança canhota usa. O que eu quero dizer com isso? Veja só. Quando a criança canhota vai escrever, os dedos dela escorregam porque o sentido em que uma criança canhota escreve, que é da esquerda para a direita, faz com que o lápis faça muita pressão no papel. Quando o lápis faz muita pressão no papel, o dedinho da criança escorrega. E quando o dedinho escorrega, ela tende a segurar com mais força. E é por isso que a gente precisa prestar muita atenção no lápis que a criança está usando. Isso vai fazer toda a diferença e é importante que a criança se sinta confortável. Quando ela se sente confortável, ela consegue prestar muito mais atenção, não só na atividade, como sentir mais prazer em escrever. E é esse o nosso objetivo, fazer com que a criança tenha mais tranquilidade. Então, o que eu vou sugerir para vocês? Se é uma criança menorzinha, uma criança que ainda está pintando, colorindo, é importante ter um lápis triangular, desses que são mais grossos, porque é quando a criança ainda está treinando o jeito de segurar o lápis. Então, os lápis mais grossos são mais fáceis para ela segurar. Para as crianças que já estão começando a escrever, a formar as letrinhas, até depois dos 4 anos e meio, você já consegue oferecer para ela um lápis com, por exemplo, bolinhas antiderrapantes. Por quê? Porque essas bolinhas vão ajudar com que o dedinho dela não escorregue pelo lápis. Essas bolinhas são fundamentais para ajudar que os dedinhos se mantenham na hora que ela está escrevendo, ou desenhando, ou pintando. Então, fica essa ideia na cabeça da gente de que o que é realmente importante é o dedinho não escorregar. E mesmo que você não consiga um lápis antiderrapante, você pode fazer alguma adaptação no lápis para que os dedinhos não escorreguem. Pode usar um adaptador de lápis ou mesmo criar o seu adaptador próprio. Uma coisa muito simples que você pode fazer hoje mesmo, se você não tiver como comprar um adaptador ou um outro lápis, é pegar uma desses elásticos de dinheiro, essas borrachinhas amarelas de dinheiro, ou até essas borrachinhas pequenas que se coloca em cabelo e amarrar a 2 dedos da ponta do lápis. É um lugar próprio que faz com que não só os dedinhos da criança não escorreguem, porque essa borrachinha vai segurar o dedinho da criança, como também ela segurando mais alto, faz com que ela consiga enxergar o que ela está escrevendo. Então é fundamental a gente prestar atenção no tipo de lápis que a criança está usando.
Então, e é fundamental que a gente consiga oferecer um objeto de escrita, seja um lápis, ou seja uma caneta, ou até um lápis de cor, que não escorregue nos dedinhos da criança. Então, eu queria compartilhar com vocês a história de uma criança que eu ajudei quando eu morava na Tanzânia. Eu morei na Tanzânia depois que eu morei na África do Sul. Na África do Sul eu fiz, lá tinha cursos que ajudavam os pais e professores a entenderem como funcionam, não é assim, o mundo das crianças canhotas, e foi lá que eu estudei sobre isso. Depois eu mudei para a Tanzânia e aí essas técnicas que eu aprendi lá, eu comecei a aplicar presencialmente na Tanzânia. E eu tive um aluno, quer dizer, na verdade a mãe dele era minha aluna, e porque ela aprendia comigo as técnicas para aplicar com ele. Ele tinha 8 anos e ele escrevia e ele soltava os dedos e ele segurava de novo. Ele soltava os dedos e ele segurava de novo. O que acontecia é que o dedinho dele estava escorregando e ficava muito difícil para ele controlar o lápis quando o dedinho estava escorregando. E fez toda a diferença quando a gente colocou um adaptador no lápis para esse menino. Ele começou a escrever e conseguir controlar o lápis e escrever com conforto. Aí você pode estar pensando que é um menino lá da Tanzânia, que o menino não, que é uma história diferente da sua, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: muitas vezes a gente não sabe que o dedinho da criança está escorregando. Muitas vezes a gente não percebe que ele está enfrentando esse desafio específico. Daí, o que acontece é que a gente supõe que a criança não tem nenhum desafio. E aí, o que eu vou propor para vocês hoje é que vocês observem como é que a criança está escrevendo. E aí, essa questão do lápis, você pode observar, por exemplo, se na hora que a criança está segurando o lápis, ela está apertando com muita força. Isso significa que ela está com dificuldade de controlar o lápis e os dedinhos estão escorregando. Daí é quando ela segura com muita força e aí ela vai tentar escrever e controlar o lápis. E aí você vai observar de uma outra maneira se não é essa questão de ela estar apertando com muita força, se é porque a letra está leve demais. Essa é outra indicação. Sabe quando você vê que a letra fica bem levinha, não é? Isso pode demonstrar que a criança não está conseguindo segurar o lápis com firmeza, e aí a letra fica bem fraquinha no papel. E aí, isso então pode ser um indício disso, de que a criança realmente está tendo dificuldade com o lápis. E aí vai fazer muita diferença se você puder oferecer para a criança esse lápis com, não é, com essas bolinhas antiderrapantes ou com um adaptador, ou um lápis que permita que ela escreva com conforto. Você também pode pensar, mas a gente está na época da pandemia, é difícil comprar esses lápis, é difícil comprar material, ou talvez você já comprou material escolar, né, do seu filho para esse ano, ou talvez você pense que é o mais caro, que esses lápis são mais caros. O que eu posso te dizer com relação a esses materiais é o seguinte: vale muito mais a pena você investir em um lápis que não é muito mais caro. Esses lápis, a Faber-Castell, por exemplo, tem esses lápis com a bolinha antiderrapante. Vale a pena comprar esses lápis, porque vão ajudar muito e vão fazer diferença para a criança. O conforto que vai trazer e o fato de a criança não se sentir tão frustrada na hora que escreve, de ela conseguir escrever um pouco mais rápido, conseguir escrever sem se cansar, tudo isso vai compensar. E realmente não tem o valor não é muito superior aos lápis comuns. Então, ainda que você já tenha comprado outros materiais, se você puder comprar esse lápis com a bolinha antiderrapante ou alguma outra coisa que ajude a criança canhota, isso é o que vai fazer diferença para ela. É ela conseguir escrever com conforto e com tranquilidade. O que a gente não pode é perceber que a criança tem esse desafio e ignorar e deixar para lá, não é? Porque agora a gente sabe que existe esse desafio que a criança pode enfrentar do dedinho escorregando no lápis e a gente precisa prestar atenção para isso e ajudá-la especificamente a superar esse desafio, já que, às vezes, com uma coisa tão simples, pode fazer tanta diferença na vida da criança, não é? Então, a minha sugestão para você é que você possa perguntar para o seu filho, se é uma criança maior, muitos de vocês têm crianças aqui entre 5 e 8, 9 anos, então já tem como perguntar para essa criança como ela se sente na hora da escrita. E muitas vezes elas vão relatar, eu sinto dor, eu sinto cansaço. Às vezes elas não vão dizer a palavra dor e cansaço, mas elas vão dizer que se incomodam, elas vão expressar de alguma maneira aquilo que elas estão sentindo com relação à escrita. Então é importante, às vezes, você perguntar para a criança como é que ela se sente na hora que ela está escrevendo.
E às vezes ela não vai, inicialmente ela pode resistir a mudar o lápis, mas depois quando ela sentir e perceber o conforto que vai trazer, ter um lápis mais específico, vai fazer muita diferença para essa criança. Então agora eu queria responder uma pergunta aqui da Alice Cavalcante. Ela disse, só um minutinho que eu vou ler aqui. Eu tenho uma filha de 7 anos e ela sempre reclama na hora de escrever. É muito comum, viu, Alice? As pessoas reclamam, as crianças reclamam muito quando elas são canhotas, elas não estão, não é, escrevendo e com conforto, elas vão reclamar mesmo. E elas reclamam porque elas estão desconfortáveis. E imagine você ter que aprender e ainda lidar com esse desconforto. É por isso que vai dobrar o conforto dela, a chance dela escrever com conforto. Ela tem um lápis adequado. A Andréia Santana falou, a minha filha cansa muito. Isso, Andréia, veja, nós temos uma live, tanto no Facebook quanto no YouTube, que fala sobre cansaço e sobre o que acontece para a criança se sentir cansada e como é que você pode fazer para ela superar esse cansaço. Então, mas de qualquer maneira, André, é super importante você prestar atenção nisso também, porque o apertar muito o lápis na hora de tentar controlar ele para escrever traz muito cansaço para a criança canhota. Então, é importante que você observe o que você pode fazer para poder ajudá-la a superar. Eu fico muito feliz com a sua pergunta, André, porque isso demonstra que você já observou qual é o desafio da sua filha. E esse é um primeiro grande passo. Quando você consegue perceber que tem alguma coisa acontecendo que não está dentro do esperado, não é? Porque o esperado é que a criança escreva, vá aprendendo. Uns dias ela vai estar mais cansada, outros dias menos. Mas se a criança demonstra sempre cansaço na hora de fazer a tarefa, pode ser um indício de que tem alguma coisa que não está legal naquele aspecto e que você pode trabalhar. E esse é o primeiro, né? Isso é a primeira coisa importante, é você perceber qual é o desafio da criança. Você já percebeu que sua filha cansa, Andréia. E eu te convido, você já está inscrita? Eu te convido a se inscrever para a jornada que vai acontecer na próxima semana. Se inscreva, nós estamos agora nessa semana de preparação, em que eu estou trazendo essas lives para vocês compreenderem do que a gente vai tratar na semana da jornada. A semana da jornada vai ser uma semana bem intensa, com muito conteúdo, em que vocês vão poder refletir sobre esses assuntos, entender quais são os desafios e por que eles acontecem, vão poder entender quais são algumas estratégias para superar e qual é a jornada que você precisa seguir para ajudar o seu filho canhoto. A Carol perguntou onde se inscreve. Obrigada pela pergunta, Carol. Se inscreve no link no Instagram, na bio, né, do Instagram, tem lá o link, e para o pessoal do YouTube e do Facebook eu coloquei aqui no chat, eu coloquei o link de inscrição. Assim vocês podem se inscrever e lembrem-se de confirmar. Para aquelas pessoas que já participaram do nosso workshop que aconteceu no primeiro semestre, vocês não vão receber um link de confirmação, vocês já vão receber escrito, obrigado, você está inscrito, mas é importante que vocês recebam a confirmação de que vocês estão inscritos, para que vocês possam garantir a sua vaga e participar desse evento, que vai trazer para vocês muitas novidades. Eu preparei tudo com muito carinho. A gente vai ter algumas atividades práticas para vocês compreenderem a teoria, colocar essa teoria em prática, mudar a vida da criança de vocês. Eu sempre recebo muitos comentários, tanto de pais que percebem os desafios dos filhos e que querem ajudar os filhos a superar, como eu também recebo comentários de adultos que muitas vezes enfrentaram alguns desafios quando eram crianças. Ontem mesmo eu recebi 2 comentários que me deram assim muita força para entender como nós pais precisamos estar atentos aos desafios que as crianças enfrentam. Eram duas moças adultas, uma delas falava que ficou com calo mesmo na mão da maneira errada como ela escrevia. E isso, óbvio, que se ela tivesse tido orientação quando era pequena, isso não teria acontecido, não é? E a gente nem pode esperar muitas vezes que o professor resolva isso, porque como a gente já disse, nem sempre o professor e a escola podem ajudar. E quando isso não... por quê? Porque eles não tiveram essa orientação na faculdade de pedagogia. Então, somos nós pais que temos que buscar informação, ajudar a criança e fazer com que a criança vá para a escola já preparada para escrever com tranquilidade.
não é? Então, a gente vai prestar bastante atenção no material que a gente está oferecendo para a criança, para que ela consiga realmente escrever com tranquilidade. E aí, o que eu quero dizer para vocês é que nessa jornada que nós vamos ter na semana que vem, a gente vai ter uma comunidade no Facebook em que vocês vão conhecer, você vai conhecer outras mães que enfrentam situações parecidas com a sua, outras mães que vão ter os desafios parecidos com os seus, com o que o seu filho está enfrentando, apesar de que cada canhoto é diferente. O que eu observo é que quanto mais o apoio que a família dá, menos desafio as crianças canhotas enfrentam. Eu já conheci adultos, como Carol, que está aqui presente hoje, em que não tiveram desafios porque o pai foi muito atento, ajudou ela quando ela era criança, explicou as coisas para ela que tinham que explicar, mostrou a ela como usava alguns objetos que são feitos para destros. Então, esse apoio da família é fundamental. É fundamental para a criança ter toda a tranquilidade na hora que ela vai estudar. Não é? Carol está dizendo, eu tive mesmo apoio. E olha, fez muita diferença. São raríssimas as vezes em que eu encontro um canhoto que diz, eu não tive dificuldade, eu tive apoio. E olha que lindo que é isso. Então, eu estou falando de canhotos adultos. Né? Agora, eu tenho a minha esperança de que a gente está entrando numa fase em que a gente não só deixa as crianças canhotas usarem a mão esquerda, mas que a gente também oferece para essas crianças todas as técnicas que facilitam a vida dela na escola. É fundamental que a gente consiga estar atento para ajudar essas crianças na hora que elas estão fazendo as atividades delas, né? Carol está dizendo, eu amo ser canhota. É sim, Carol, quando você... É muito lindo ser canhoto, e principalmente quando você entende quais são os objetos que são desafiadores, quando você entende que existem técnicas que às vezes você precisa ver de uma outra maneira, e isso faz com que o que poderia ser um desafio se torne uma vantagem. Isso faz com que você consiga usar o seu cérebro de uma maneira e você ser muito mais criativa do que as pessoas, né, do que as outras pessoas, porque você precisa sempre se reinventar, você precisa sempre criar alternativa para usar objetos que anatomicamente, às vezes, não foram feitos para você. Às vezes, você precisa usar objetos que não só anatomicamente, mas que têm lâminas que funcionam para ser usadas na mão direita. Então, tudo isso faz com que a pessoa canhota se torne mesmo mais criativa, não é? Criativa porque ela não pode entrar no automático e usar os objetos automaticamente. Isso realmente faz com que ela, né, desenvolva bastante essas habilidades. A Karine falou, sempre ouvi dizer que canhoto é mais inteligente. Essa é uma coisa muito interessante sobre os canhotos, né? Você vai encontrar muitos presidentes nos Estados Unidos que foram canhotos, grandes pensadores, Leonardo da Vinci era canhoto. Você vai encontrar muitos artistas, artistas, não só artistas de pintura e de artes de uma maneira geral, como artistas de televisão, de cinema, que também são, né, jogadores de futebol, grandes personalidades canhotas, não é? Muitos esportistas famosos, tem muitas pessoas canhotas que se desenvolveram, e eu sempre carrego dentro de mim a certeza de que essas crianças, elas não só receberam apoio, como elas sabiam usar o desafio como uma vantagem. E elas faziam isso porque certamente elas compreendiam quando os objetos não eram feitos para elas. É muito comum, e isso era um dos comentários que eu queria compartilhar com vocês, que eu li ontem, de uma moça que deixou um comentário no Facebook, comentando como afetou a autoestima dela o fato dos coleguinhas rirem, da professora rir, ela ficar confusa na hora de usar a mão esquerda ou a direita, porque a professora dizia que você tem que usar a mão que você usa para escrever, é a mão direita que você usa para escrever, mas ela era canhota. Então ela ficava confusa, né? Quando a professora dizia, usa a mão que você tem que escrever, ela usava a mão esquerda. E aí isso foi, e os amigos riam, a professora ria, e aquilo foi gerando nela uma questão de autoestima. E como outras crianças que mães já relataram aqui, que falam, né, que a criança terminou desenvolvendo uma ansiedade porque não estava conseguindo copiar na mesma velocidade que os amiguinhos o que estava no quadro. Isso muitas vezes acontece porque a criança não está conseguindo controlar o lápis. E era disso que eu queria falar
quando eu trouxe para vocês esse tema de hoje e que a gente está falando sobre como dobrar a chance da criança escrever com conforto. Como a gente oferecer o lápis adequado para a criança vai fazer com que ela consiga, inclusive, copiar mais rápido, inclusive se cansar menos. Tudo isso decorre do fato da criança conseguir escrever sem os dedinhos escorregarem, sem ela precisar apertar tanto o lápis para controlar, já que ela pode, né, facilmente escrever. Então, é muito importante a gente estar atento a tudo isso. Em todos esses 5 anos que eu trabalho com crianças canhotas, eu venho acompanhando várias crianças, centenas de professores e de pais e de crianças, consequentemente, já que eles trazem para mim, não é, o que está acontecendo com eles, com os alunos e com os filhos. E então, essas crianças todas que eu acompanhei, que eu vi, demonstram que elas têm desafios que muitas vezes estão passando despercebidos. Por quê? Muitas vezes os pais não sabem que aquela questão é decorrente de um objeto que muitas vezes não foi feito para a criança, não é? E os lápis, como você vai imaginar se você é destro, ou mesmo se você é canhoto, mas nunca ouviu falar sobre essas técnicas, como é que você vai imaginar que um lápis pode ser escorregadio para criança canhota? Não é? Não é uma coisa óbvia, não é uma coisa que a gente escuta em todos os lugares, mas que quando eu aprendi no curso que eu fiz, nos livros que eu li, eu trouxe dentro de mim a certeza de que eu queria compartilhar com as pessoas aqui no Brasil esse conhecimento, já que não existe material em português ainda, não é? Não existe material traduzido sobre isso. Então é importante que a gente tenha acesso a essa informação. Quando eu vi que isso fazia diferença na vida da minha filha, quando eu vi que o lápis fez diferença para ela, eu sabia que eu precisava compartilhar com outras pessoas também, porque essa não é uma coisa que eu acho que seja justo eu guardar só para mim. Eu aprendi, eu usei, fez diferença e eu acho que chega a ser até minha obrigação. É uma obrigação super prazerosa, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu gosto de falar. Então, virou para mim alguma coisa com a qual eu gosto de trabalhar. Mas porque eu vi na prática a diferença que estava fazendo na vida, não só da minha filha, como de todas as outras crianças para quem eu passei a orientação para os pais. Então, pais e professores que passaram a conseguir ajudar essas crianças. E como eles começaram a perceber que o lápis podia fazer uma grande diferença, que o lápis poderia afetar o conforto da criança. E como fazer para que essa criança passe a ter conforto, passe a não sentir tanta dor, passe a não se cansar, a não se frustrar. Então, tudo isso um lápis pode modificar, pode fazer a diferença, pode realmente ajudar com que a criança tenha mais tranquilidade na hora em que ela está escrevendo. Então, é fundamental que você consiga ajudar a criança nesse aspecto, prestando atenção na dificuldade que ela está tendo muitas vezes com relação ao dedinho escorregando no lápis e que lápis que você vai oferecer para ela. Então, é isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje. A Andréia Santana falou muito grata pelas informações. Eu agradeço, Andréia, a sua presença, a sua preocupação com a sua criança, não é? Todas as vezes que a gente presta atenção no desafio da criança, a gente consegue ajudá-la e fazer com que ela desenvolva o seu potencial da melhor maneira possível, não é? Então, se a criança consegue superar esse desafio, se sua filha, Andréia, consegue superar o cansaço, imagine como ela vai para a escola muito mais tranquila. Por isso, que eu te convido a participar da jornada. Você já se inscreveu? Então, se inscrevam para a jornada. Meu filho canhoto em um mundo de destros. O link está na bio do Instagram, está no chat de conversa, tanto do Facebook quanto do YouTube, para que vocês se inscrevam, venham conhecer quais são os desafios. Às vezes vai ter desafios que você já talvez conheça, mas vai ter muitos desafios que vão ser uma grande surpresa. Porque, de verdade, existem coisas na escola que não foram pensadas para criança canhota. Foram pensadas para a maioria que é de destros. E a gente vem de uma época em que, antigamente, era proibido usar a mão esquerda e hoje em dia já não é mais proibido. As escolas acham, então, que, olha, nós estamos respeitando a criança canhota porque a gente deixa a criança usar a mão dominante dela. Mas, muitas vezes, isso não é suficiente. E muitas vezes a escola não vai saber que o lápis adequado faz diferença. Por quê? Muitas vezes a escola não sabe
que o dedinho da criança está escorregando porque o lápis está ficando preso no papel na hora que a criança escorrega. É óbvio que você vai encontrar vários professores que vão sugerir que você coloque um adaptador no lápis para que a criança consiga escrever com mais tranquilidade, para que a criança consiga escrever com fluidez. Só que muitas vezes vai acontecer de que a criança não vai, se você não compra esse adaptador, se você não consegue dar à criança esse instrumento que seja mais adequado, seja um lápis com bolinha de derrapante ou o adaptador, a criança muitas vezes vai realmente enfrentar alguns desafios grandes e ela vai ficar frustrada, e isso vai trazer realmente consequências que a gente não quer que aconteçam para a criança. Então, eu realmente sugiro que você possa fazer isso. Não vai ser, não são mais caros os lápis que têm essas bolinhas antiderrapantes, não são muito mais caros, são acessíveis, é possível de você perceber. Então, hoje mesmo, como é que está escrito da sua criança canhota, e assim que você puder ter acesso, comprar esse lápis para ajudar a criança, ou o adaptador, ou criar o seu próprio adaptador em casa. Inclusive, existe no YouTube vários vídeos de pessoas que criam os próprios adaptadores. Eu já vi alguns vídeos bem interessantes de pessoas que criam. Se você optar, né, se você escolher fazer o adaptador do seu próprio filho, o que eu sugiro é que você observe se o adaptador que está sendo ensinado serve tanto para a mão esquerda quanto para a mão direita. Porque eu já vi também um adaptador que era feito para colocar no lápis e que ele encaixava o dedinho da mão direita. Então, isso para uma criança canhota não vai funcionar tão bem, né? Já que os dedinhos dela não vão ficar seguros da mesma maneira. Mas, de uma maneira geral, os vídeos no YouTube que ensinam como fazer um adaptador para lápis são vídeos que ensinam como você colocar a borrachinha de um jeito que o dedinho da criança fica preso. Ele só não escorrega, mas ele não entra, não encaixa o dedinho. Minha sugestão é só com relação àqueles adaptadores em que a criança encaixa o dedinho, que você observe se o jeito de encaixar pode ser utilizado numa mão ou na outra. E daí você pode, você mesma, construir um adaptador que traga esse conforto para o seu filho e que dobre mesmo as chances dele escrever com conforto e com tranquilidade, que esse é o nosso objetivo, isso é o que a gente busca, não é? Quando a gente está ajudando a criança canhota, é que ela supere os problemas dela de adaptação na escola. Todas essas pequenas coisinhas fazem parte de problemas que podem gerar uma adaptação inadequada da criança na escola. O que eu quero dizer com isso é fazer com que a criança vá para a escola e, ao invés de se divertir e aprender o máximo possível, ela vai estar enfrentando o desafio com coisas pequenas que não deveriam acontecer. Muitas vezes a criança vai estar deixando de prestar atenção no que ela está sendo ensinada, no quadro ou no que a professora está falando, porque ela está sentindo cansaço, sentindo dor nos dedos e muito frustrada porque ela não está conseguindo fazer as coisas como ela gostaria, ou mesmo como os amiguinhos dela estão fazendo. Então é isso, eu queria agradecer a presença de todos vocês hoje aqui, foi muito legal estar aqui com vocês, e queria mais uma vez lembrá-los de se inscreverem para a jornada Meu Filho Canhoto em um Mundo de Destro. São 3 aulas online e gratuitas que vão acontecer na próxima semana. E vai ser um grande prazer ter vocês lá comigo, para a gente conseguir compreender quais são esses desafios e também descobrir qual é a jornada e as estratégias para superar esses desafios, tá bem? Muito obrigada e até amanhã. Todas de segunda a sexta, nós vamos ter as lives de preparação para a semana, para a jornada, não é? E essas lives de preparação vão acontecer sempre às 2h15 da tarde. Se você está me assistindo pelo Instagram, essas lives são transmitidas no YouTube, no Facebook e no Instagram. Se você está assistindo pelo Instagram e cair, você pode ir assistir pelo YouTube e pelo Facebook, que geralmente a conexão é mais estável. Tá bem? Obrigada e até amanhã.